conversou com ele, não se alimentou dele, não de uma forma da igreja, que é bom, mas principalmente no seu particular, no seu momento. Amém? Ninguém cria filho para estar longe do pai. Ah? Todo mundo cria filho para estar pertinho. E assim é seu pai. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Vamos já entrar na palavra de Deus. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 1. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1. Eu vou tentar trazer um pouco a respeito, tentar trazer a respeito algo que o Senhor, Ele tem me dado. Amém, gente? Sobre Ana. Se lembre que hoje é o domingo profético. E a cereja do bolo do domingo profético é uma palavra profética para guiar a tua vida durante toda essa semana. Amém? Jesus falou diversas vezes que é melhor que os sacerdotes fariseus não tivessem visto Jesus, não tivessem visto os milagres de Jesus, do que ver e não dar uma resposta para aquilo que estava acontecendo. Então a palavra de Deus é maravilhosa de se ouvir. É ou não é verdade? Quantos aqui adoram ouvir a palavra de Deus? É muito gostoso, é muito bom. Mas isso também nos leva a uma incumbência de darmos uma resposta a essa palavra. Amém? Ok? Então vamos ler a história bem conhecida, que é a história de Ana. E eu tentei me ver, geralmente eu gosto de me ver no texto, né? Geralmente eu gosto de olhar histórias e assim, onde é que eu estou nessa história? Para não ficar uma palavra que às vezes se faz em terceira pessoa. Eu não gosto muito de trazer uma palavra visando outras pessoas. Eu gosto de me ver nela. Amém? Quando eu me vejo nela, eu consigo de alguma forma passar uma mensagem para vocês, porque não é puramente uma palavra teórica, mas é uma palavra prática, porque aconteceu e está acontecendo na minha vida. Amém? Então é gostoso falar daquilo que você sabe, é gostoso falar daquilo que você tem carregado, é gostoso falar daquilo que você tem passado. Amém? E quando isso acontece, a recepção é melhor, porque eu não estou falando de algo teórico, mas estou falando de algo prático. E quando eu li esse texto, eu quis identificar o personagem Ana, que significa graça. Ana significa graça. E entender aonde estava a graça de Ana. Porque a maior parte da sua vida foi chorando, foi triste, chorando, angustiada pelas situações que estavam envolvendo. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler uma leitura bem extensa, que vocês possam me acompanhar com carinho. Houve um homem de Ramá Taís-Ofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Ele em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe cerrava a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, em Siló, estando Eli, o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho, varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará a navalha. Amém? Depois eu leio o restinho. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tua bondade. Obrigado porque tem cuidado de nós de uma forma espetacular. Obrigado, Deus, por tua misericórdia, tua graça e verdade está sobre nós. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa produzir o teu efeito. Que ela possa, Deus, impregnar o nosso espírito, ó Pai, e trazer respostas. Porque as respostas do espírito são eternas, enquanto as respostas emocionais são passageiras. Pai, nos abençoe. Arranque de nós aquilo que o Senhor quer arrancar e coloque em nós aquilo que o Senhor quer colocar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que nós temos um caso de família, né? Se fosse no jornal, tem aquele programa horroroso, né? Da SBT, que ninguém gosta e tem audiência, não sei porquê. A gente leu a história. A gente viu Elcana, que era um homem de Deus. O nome Elcana significa a oração a Deus. A gente vê um personagem, Penina, que era abençoada, porque tinha filhos e filhas, e toda mulher que tinha filhos e filhos naquela época, era considerada uma mulher abençoada em sua essência, porque era próspera, era fértil, e naquela época, isso era o medalhão da mulher, né? Hoje, inverteu muito, as mulheres não querem ter filhos, e acham isso medalhão, né? Infelizmente acham isso. E aí a gente tem um outro personagem, que era Ana, que era infértil. E para você ter uma ideia, naquela época a infertilidade era dita como uma maldição de Deus. Porque a única coisa que uma mulher desejava desde que nascia naquela época era ser mãe. Porque a sociedade era uma sociedade completamente complexada, machista, adulterada. Porque uma mulher sozinha, ela morria de fome. Porque ela não podia trabalhar, ela não tinha direitos, então ela precisava se casar para que o marido a sustentasse. E quando o marido morresse, ela precisava ter filhos, para que continuasse o trabalho do marido e ela pudesse viver. Então ter filhos para Ana nesse momento era algo espetacular, era algo fora do imaginável. Ela precisava. Ela tinha esse desejo, ela tinha essa vontade de gerar algo para ela. Por quê? Porque a outra mulher do seu marido, Penina, ela gerou muitos filhos e filhas para ela. E é interessante que a palavra Penina significa pedra preciosa. E a palavra Ana, graça. Ou seja, o precioso e aquilo que não é. Porque graça é presente a não merecido. A condição de quem é agraciado é que não merece nada. Amém? O nome Ana significa graça ou agraciada. E é interessante que nessa estrutura, onde ela adorava a Deus, veja que ela vinha à casa de Deus, ela orava a Deus todos os anos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a realidade de duas igrejas diferentes. Uma igreja cujo nome é preciosa, e uma igreja cujo nome é agraciada, e todas elas vão até Deus, elas adoram a Deus, elas buscam a Deus, elas sacrificam a Deus. O Espírito Santo, que é a pessoa do seu marido, alimenta as duas, só que uma, a que não tem filhos, com porção dobrada, porque está escrito que Elcana amava a Ana. Já chego lá? Diga para o seu irmão assim, tem que pensar. Acostumado com as palavrinhas que o pastor traz, né? Vem de, né, irmã Roberta? A irmã Roberta está com o olhão.
Mas vamos processar. Pastor, como é que você se viu nesse texto? Esse é o segredo das coisas. Como é que você se viu nesse texto? Sabe, gente, Penina é a igreja que gera filhos para ela. É a igreja grande, a igreja bonita. É a igreja que às vezes manga da igreja pequenininha porque não tem ninguém. Era isso que Penina fazia. Mas Ana, ela vinha todos os anos e sacrificava e orava. E ela pedia filhos para quem? Para ela. Eu quero gerar, eu quero gerar. Sabe, quando eu vi Elcana chegar para Ana e dizer assim, Elcana representa o Espírito Santo, e dizer, por que choras, mulher? Eu vou ler o texto para você novamente. E Elcana, versículo 8, seu marido lhe disse, Ana, por que choras? Diga assim para o seu irmão do seu lado, por que choras? Quando você lê essa frase, você já associa a mesma frase. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e as Marias estavam chorando, e ele apareceu, e ele disse, mulheres, por que choram? Diga assim para o seu irmão, por que você chora? Olha o que Jesus diz para você nessa noite. Por que choras a tua aflição? Por que está de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Não sou eu melhor do que 10 casas? Não sou eu maior do que 10 curas? Não sou eu maior do que 10 vezes o problema financeiro que você está passando? Diga amém. E é interessante que quando Elcana visita Ana e repete as mesmas palavras que ele não sabia que seriam ditas por Jesus lá na frente, ele consegue fazer Ana entender o quão ela é amada, independente da sua circunstância. O quão ela é amada, independente da capacidade de gerar. E isso me faz ver a visão da graça. Onde Jesus, o Espírito Santo, nos ama de tal forma, independente da nossa capacidade de trazer santidade ao nosso corpo. Diga assim, eu sou amado por Jesus. Independente das minhas condições, das minhas fragilidades. Amém. Eu vou repetir de novo. Porque choras, porque te entristeces, porque o teu coração está abatido. Não sou eu, Deus, melhor do que 10 vezes a tua petição. Sabe, é interessante que depois desse texto, a gente vê uma história diferente no versículo 9. Ana come e bebe, isso significa ceia, graça. Ana come e bebe com Elcana. Ana come e bebe aquilo que era infértil, aquilo que era uma pessoa maldita. Ela come e bebe com o seu esposo, que nesse momento representa o Espírito Santo. E ela vai à casa do Senhor, mas com um coração diferente, onde ela expurga toda a amargura da sua alma, onde ela expurga toda a tristeza da sua alma, entrega ao Senhor. E chorou abundantemente e disse, Senhor, eu orei tantos anos por um filho. Eu pedi tanto por algo, eu me esforcei tanto por algo, mas eu quero te dizer que se tu me deres, eu não quero mais, porque em ti eu já sou satisfeito. Quando ela para de pedir o filho para que seja dela, ela diz assim, ó, se tu me deres, eu te devolvo. Se tu me deres, eu te devolvo, Senhor. Sabe o que acontece? Ana gera. Olha, preste atenção, eu vou continuar, não vou ler o texto, mas quando ela diz isso, quando ela fala isso, até os sacerdotes entendem diferente, chamam ela de bêbada, dizendo, não estou, mas você estava triste porque não tinha filho. E agora
agora não está mais. Veja aqui no versículo 18. E ela disse, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A tristeza foi arrancada quando ela entendeu o quão era amada, independente das suas necessidades. Mas quando ela ora ao Senhor e diz que aquilo que é importante para ela não é mais, mas se ela receber aquilo que o coração importa, ela dá. O seu semblante já não é mais triste. Diga assim para o seu irmão. Olhe para ele e diga assim: o que é que você tem de importante que está pedindo com tanto sofrimento? Quer receber? Você quer receber de Deus? Faça com que essa necessidade não seja mais a sua satisfação. Preencha a sua necessidade com Deus, e a sua realidade vai ser suprida. Amém. Porque Jesus, Ele é especialista em nos libertar de nós mesmos. Quando Eliseu, ou foi Elias, não me lembro, não sei, me esqueci agora, chegou aquela viúva e ela só tinha um êfa de farinha e um pouquinho de azeite. Ela disse: mulher, tem comida? Ela disse: tenho só isso. Eu vou comer com meu filho e vamos morrer de fome. Aí esse personagem, esse profeta, disse: faz para mim. Deus não estava assinando uma certidão de morte para sua família. Deus queria libertar ela do medo da morte. Deus queria libertar Mana do medo de não ser mãe. Deus quer te libertar do medo de não ser curada. Deus quer te libertar do medo de não prosperar. Deus quer te libertar do medo de não ter as coisas. Porque quando você não for liberto dessa circunstância, Deus Ele não vai poder te abençoar. Porque Deus não abençoa pessoas que geram para si, mas a pessoas que geram para Deus. Amém? Diga glória a Deus. Ana entendeu o que Deus disse: por que choras? E por que não comes? Porque o coração está triste, não sou eu melhor do que qualquer outra coisa. Quando Ana entende o qual é amada, entende o quão especial, ela come, ela bebe, mas ela se derrama ao Senhor em oração, em clamor, em amargura, porque ela entrega a Deus a sua necessidade de querer ter um filho. Eu gosto muito dessa palavra essa frase que o pastor Juscelio usa muito, que ele diz assim, que Deus ele tem um desejo de nos tornar livres de necessitar algo. Vou melhorar essa frase, porque essas frases tem que pensar, né? Seja livre da necessidade de querer algo. Amém? Só assim você vai ser abençoado. Amém, gente? Só assim você vai ser abençoado. Preste atenção a um detalhe muito interessante. Ana disse: se o Senhor me der tudo que eu venho pedir nesse ano todinho, eu não quero mais não. Porque se o Senhor me der, eu te devolvo. Você já pensou isso? Você clamar 10 anos da sua vida, 15 anos por algo. Quando você diz: o Senhor me der, eu dou no mesmo dia e nunca mais é meu. Necessidade de se abrir, capacidade de se abrir para Deus. E olha o que é interessante, que Samuel nasce. Ela amamenta Samuel, mas quando para o processo de amamentar Samuel, ela leva Samuel para o Senhor, junto com a sua oferta, junto com o seu sacrifício, e consagra Samuel ao Senhor, e diz: é teu, Senhor, não é meu mais. E é interessante que você olha no capítulo 2, abre no capítulo 2, que a realidade do capítulo 2 é a mesma realidade do capítulo 1.
No capítulo 1, Ana não tinha filhos e chorava, ficava assim com medo, depressiva, deprimida, angustiada pelas circunstâncias. No capítulo 2, ela também não tem filho. Mas agora o discurso mudou, que chorava, que se amargurava, que era depressiva por causa dos problemas que o rodeavam, agora canta com cânticos de gratidão e de alegria, porque independente das circunstâncias, ela se sente amada por Deus. Olha o que ela canta. Aqui eu estava sem filho, gente. Ela morava longe. Olha a realidade como mudou da água para o vinho. Versículo 1, capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Olha que discurso diferente, uma pessoa que estava sem filhos antes, mas uma pessoa que estava sem filhos depois. Isso é graça, isso é amor que liberta, que transforma situações. Amém, gente? Você lembra que isso é uma palavra profética, de um domingo profético. E essa palavra tem um peso durante essa semana sobre a sua vida. Deus, Ele não vai te dar nada que você gere para si mesmo. Mas Ele vai te dar tudo que você gerar para Ele. O pastor Luiz diz uma frase muito legal, que diz assim, que Deus não dá coisas, Deus só te dá coisas se você estiver disposto a devolver tudo para Ele. Amém. Por que choras? Porque o teu coração está frustrado e amargurado. Não sou eu melhor do que 10 vezes o que você está pedindo. Mergulhe no amor de Jesus. Mergulhe no amor de Jesus. Mergulhe no seu amor, no seu sacrifício. E quando essa necessidade de querer algo, de ter algo, ela se esmiuçar dentro do amor de Jesus, saiba que Ele vai gerar em você. Amém. Saiba que Ele vai gerar em você. E mesmo que esse algo seja tirado de Deus novamente, mas o seu coração não vai ter mais lamentos de tristeza, mas cânticos de alegria. Cânticos de prazer. Porque a situação é a mesma, mas a vida é totalmente diferente. Assim somos nós. Assim fui eu e você quando se deparou com o amor de Jesus. Quando se deparou com o Espírito Santo, soube quão era amado, as nossas necessidades, aquilo que a gente sofria para ter, hoje não sofremos mais. Porque o amor de Jesus completa todo e qualquer sofrimento, e isso produz no Espírito Santo uma dimensão de bênção, que se manifesta lá em Efésios capítulo 1. Amém. Diga glória a Deus. Resumindo tudinho, pastor. Resumindo tudinho. Eu sei que muitos de vocês têm passado problemas diversos. Seja financeiro, seja da saúde, seja familiar. Mas o que nós não podemos deixar é que isso nos fundamente a nossa oração. Que isso fundamente a nossa adoração. Porque Ana passou muitos anos indo adorar a Deus pensando que estava certa, mas que na verdade estava errada. Vindo pedir como se Deus fosse uma bodeguinha onde você diz, ó, toma 10 orações e eu ganho uma benção. Não é assim que funciona. Depois que Ana tem um encontro com o Espírito Santo, e ela entende o quão é amada, ela entende o quão ela é preciosa. As necessidades da sua vida, elas diminuem, elas se apagam no meio do amor, se apagam no meio do prazer de ser amado por Jesus. E é aí que aquilo que você pediu, e é aí que aquilo que o seu coração
pede ao Senhor. É aí que se cumpre aquele texto lá de Mateus que diz assim: vós sendo mais pais, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu sendo bom. É aí que entra o texto lá em João que diz que todas as coisas que vocês pedirem em meu nome eu farei. É aí que entra, se bater vai se abrir. É aí que entra, o que vocês me pedirem, qualquer coisa, eu, Senhor, tenho poder para fazer e vão fazer. Amém? Mas a chave que gira é justamente eu ser livre dessa necessidade de ter algo fundamentada no amor de Jesus. Amém? Depois que você come e bebe com Ele, meu irmão, aí você se derrama. Você se derrama de graça. Você se derrama de amor. E por mais que a circunstância seja igual, o teu cântico é diferente. Porque você não só chora e geme, agora você canta. Você glorifica. Amém? Porque o vazio que está dentro de você, a necessidade dentro de você, não é por coisa, mas é simplesmente por Deus. O desejo é Deus. Sempre foi Deus. Amém? Como é que você se viu aqui, pastor? Porque tantas coisas eu queria ter. Eu queria ser. Eu queria construir, viver. Para mim. Gerar para mim. E aí quando eu mergulhei no seu amor, aí ele disse: Senhor, é teu tudo. É teu tudo. É teu tudo. E parece que a história se repete. E agora o meu cântico é de alegria como um giano. E as coisas que eu queria ter, Ele me deu, Ele tirou, Ele levou, Ele botou de novo. E isso nada mais agora importa. Porque o que importa é me deleitar no Senhor da minha vida, do Deus que me ama e que é muito melhor do que 10 vezes aquilo que eu pedi. Amém? Essa é a forma de se chegar a Deus. Às vezes a gente pensa que fazer uma campanha de 15, 7, sexta-feira da bênção. Eu vou fazer um sacrifício. Eu monto toda quinta-feira. Não estou falando de persistência, nós temos que persistir no Senhor. Ele nos ensinou isso nas parábolas. Mas eu estou falando que a condição de um recebedor é a condição de um coração completamente saciado do amor de Jesus. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer te libertar da tua necessidade de querer algo. Fala com ele de novo e diga assim: quando isso acontecer, Ele vai gerar em você para Ele. Ele vai gerar em você para Ele. Amém? Então que vocês fiquem com essa palavra que vos guie essa semana. Amém? Porque se essa palavra veio nesse dia e você está aqui, é porque essa palavra é para você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A mensagem da graça, ela te liberta de você mesmo. Aleluia. Como é tão bom ser livre de Pedro. Aleluia. Glória a Deus, porque Pedro às vezes quer. E aí eu dou um pulinho na graça e ele fica gritando no canto dele. Mas o meu espírito fica confortável na presença do Senhor. Amém. Seja livre, irmão. Seja livre. Isso eu costumo dizer muito. Seja livre. Liberdade. Gálatas diz assim que foi para a liberdade que o Senhor vos libertou. Livre. Livre de quê, pastor? Livre de tudo. Livre livre da doença. Livre do desejo. Livre. Liberdade. Aleluia. Seja livre. Voe.
a sua vida, voe em Deus e entenda que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é a palavra da liberdade. Aleluia. Quanto mais preso a você, menos livre e mais escravo de si mesmo. Mas quanto mais preso a Deus, mais livre e voando alto. Não retroceda. Não tome conta da sua vida. Não governe os seus passos. Deixe o Senhor governar. Deixe o Senhor ser dono da tua vida. Interessante que no final do Cântico de Ana, aparece uma expressão muito difícil de encontrar no Velho Testamento. Onde ela começa a imaginar e cantar sobre a eternidade. É eternidade. Olha o livro de liberdade de Ana. Alguém que estava chorando porque não podia ter um filho. Agora sonhando, cantando e glorificando a Deus por causa da sua eternidade. Liberdade. Amém. Levanta tua mão para o céu. Senhor, aqui está teu povo. Espírito Santo de Deus, profetizo liberdade, Senhor. Profetizo, Senhor Deus, liberdade deles mesmos. Que eles, Senhor Deus, te conheçam. Que o Senhor se apresente para eles, Pai. Que diga eu e que comente porque choras, porque estão tristes. Não sou eu mais precioso do que 10 vezes mais. Que eles possam ceiar contigo, comer da tua carne, comer do sangue, e ter a sua mente e o seu coração transformados pelo poder do teu amor. E quando o Senhor gerar nos seus corações, que o Senhor gerar na sua vida, quando o Senhor gerar, Deus, as orações, a conclusão das orações dos teus filhos, que essa conclusão seja para o Senhor. E que os cânticos, Senhor Deus, de alegria, de justiça, de paz, nunca saiam da nossa boca. Em nome de Jesus. E que a eternidade em Deus seja o alvo das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, tá bom? Vamos ofertar ao Senhor. Tá bom, pastor Cláudio vai estar aqui, pode trazer uma palavrinha também, se Deus quiser.